A diferença entre os 95% eternos alunos e os 5% fluentes é o jeito de pensar. Os fluentes têm um jeito diferente de se enxergar o inglês e enxergar a jornada até a fluência. E a esse jeito diferente eu dou o nome de espírito da fluência. That's exactly what this podcast is about. Vamos então começando este tópico de número 4, que é a explicação do porquê verdadeiramente as pessoas desistem. Não é por causa do que te aconteceu que você para. Não é por causa de como você está se sentindo que você para. Não entendi o vídeo, boiei no áudio, fui conversar com o nativo, foi um desastre. Mandei mensagem, ninguém me respondeu. Não é por isso que alguém para. Esses são os motivos. Estou desanimado, estou estressado, estou com preguiça, estou cansado. Não é por causa do que acontece ou por causa de como estamos nos sentindo que nós paramos. Os maiores realizadores da história foram traídos, Pega José, foi para a prisão, foi jogado no poço. Pega Jesus, pega Davi, pega Paulo, pega de Steve Jobs, pega Ayrton Senna, pega... Cara, os maiores realizadores da história, Martin Luther King, Gandhi, foram traídos, frustrados, decepcionados, abandonados, demitidos, se sentiram pó e não pararam. Quando eu entendo que os maiores realizadores da história sofreram as piores decepções e não pararam, eu entendo que decepção não é o que faz alguém parar. O que aconteceu comigo ou como eu estou me sentindo é o que eu conto para mim mesmo para justificar a minha desistência. Porque eu preciso ter um motivo, eu preciso ter uma história. Mas a verdadeira razão pela qual alguém desiste é uma falta de um propósito pelo qual continuar. Foi a frase que eu falei no vídeo anterior. Todos tropeçamos, todos somos decepcionados, frustrados, traídos. Poucos têm razões para levantar e continuar andando. E dor não é razão. Dor, eu preciso falar inglês, eu paguei para falar inglês, eu perdi uma oportunidade de emprego porque eu não falo inglês, eu passei vergonha nos Estados Unidos porque eu não falo inglês. Eu quero ser inglês. Dor não é propósito, vontade não é propósito. Um verdadeiro propósito gera motivação. Explica isso pra gente, especialista. Não, na verdade a gente precisa conceituar o que é propósito. O que é propósito? Então vamos conceituar Porque muitas vezes o propósito ele fica entre o desejo, a vontade, né, o sonho. Propósito não tem nada a ver com isso, apesar que tudo isso está atrelado ao propósito, né? Vontade, desejo, sonho, mas o propósito é algo muito maior do que eu. É algo que eu ainda não conquistei. O propósito é o motivo, é o que vai dar o motivo. Por isso que quando as pessoas estão em busca dos seus objetivos de vida, do seu propósito, e algumas vezes elas oscilam, que a gente acabou de falar no último vídeo, elas costumam dizer que elas estão desmotivadas. O que é esse des? É uma ausência de, né? Então, é uma ausência de um motivo. Uau! O seu motivo, a sua motivação, aquilo que te impulsiona, te apaixona, tem que ser algo vibrante dentro de você. O propósito tem que ser vibrante. O objetivo tem que ser vibrante. Então, muitas vezes as pessoas associam o propósito a algo ruim, uma experiência ruim na minha vida. Eu vou falar inglês porque na minha família ninguém fala inglês. Eu vou falar inglês porque eu fui nos Estados Unidos, todo mundo falava e eu não falava. Passei vergonha. Perdi promoção. Justamente. Então o objetivo dela está alicerçado numa dor. Numa dor. Isso não funciona no longo prazo. Isso não é propósito.
Por isso que a pessoa que está tendo dificuldade de efetividade dentro da plataforma, ela precisa voltar no intro. O intro vai mostrar para ela essa questão do propósito. E você bate muito isso lá no intro, Felipe. Você fala da importância que é você estabelecer o seu propósito para falar inglês. Show. Eu ouvi aquele intro várias vezes. Então, se a pessoa ela vai para o objetivo de falar inglês, que não é fácil aprender uma nova língua, você sabe isso de uma forma impressionante. Então, se ela vai, quando ela entra dentro do contexto das oscilações que surgem, se elas não tiverem um propósito caloroso, igual algumas pessoas têm, né? Um dia desse eu conversei com uma aluna que ela falou assim, Hélio, eu estou estudando 4 horas por dia. Aí eu falei para ela, não está pesado para você? Não, eu sou apaixonada. Aí eu perguntei para ela, qual é o seu propósito? Ela me deu um propósito lindo porque que ela tá assistindo. Perfeito. Então, o propósito é aquilo que vai ser a chama da tua paixão. Perfeito. Eu posso falar, acabei de falar no encerramento do vídeo anterior, que como alguém que era absolutamente inconstante, que era extremamente oscilante, que desistia de quase tudo que começava, se não de tudo, falei até em alguns vídeos anteriores de chegar a um ponto de que a minha esposa ficou com medo, falou, cara, o que vai ser? Porque o Felipe desistiu de tudo, abriu mão de tudo, imagina que quando ele enjoar do casamento, né? Eu enjoava de tudo e parava. E eu posso afirmar categoricamente que a questão do propósito, encontrar uma causa, e o próximo vídeo da autossabotagem foram, assim, definitivamente os 2 pilares que me capacitaram para vencer as oscilações de humor, definitivamente. E aí, como você falou, dor não é propósito. E o propósito não pode ser originado de uma dor, de um trauma. Isso não é propósito. E aí eu quero puxar as palavras da Fabiane, que estava explicando que ainda que eu faça o intro muito bem feito, faça a atividade de ativação do sistema límbico muito bem feita e encontre um propósito claro, verdadeiro, nobre para falar inglês, se eu esbarrar de novo numa dor que me derrubou, num trauma que me derrubou no passado e não foi resolvido, se essa dor for mais forte que os benefícios do meu propósito, ela pode me derrubar de novo, ela pode me vencer de novo, e aí ela vai criar uma história para justificar a minha desistência. Porque eu não vou simplesmente, ela estava explicando, tem que ter uma coerência, tem que ter um motivo. Ninguém vai chegar e falar assim, olha, a verdade é que eu vou me sabotar, tá? E eu vou... Não é consciente. A minha dor é muito forte, maior que o meu propósito, e eu quero me sabotar, por isso eu vou desistir. Ninguém fala isso. Felipe... A dor cria uma história para embasar a sabotagem e disfarçá-la de motivo nobre. Sim. Fala sobre isso pra gente um pouco. Mas olha só, a dor, acima de tudo, ela não é um comportamento, ela é um sentimento. A gente vai voltar naquilo que a gente falou no final do último vídeo. Então não é a dor em si que é a questão do problema. O problema é o que acionou aquela dor, qual é o sentimento que está atrelado àquilo ali. Porque as pessoas elas se prendem aos sentimentos, os sentimentos que são estimuladores de comportamentos. Tá? Agora eu quero trazer aqui o entendimento da palavra ressignificação. A ressignificação ela é muito usada hoje em dia, mas pouco compreendida. Então eu gostaria de usar aqui uma figura dessa palavra para compreender bem o que é ressignificação. Eu tenho a história de um pai, viralizou esse vídeo lá no Líbano, estava tendo ataques constantes, né, naquela região, e vem a filmagem então de um pai com uma criança de 5 anos de idade aproximadamente, uma menina linda, né, e eles dentro de casa, no sofá, e os barulhos de bomba na região onde eles moravam.
Imagine o tanto que é angustiante, doloroso, saber que aqui uma daquelas bombas poderia a qualquer momento cair na cabeça deles. O quanto que não deveria causar estresse, angústia, né, sentimentos, e que não caísse. Mas imagina o que essa bomba representaria na história de vida dessa criança quando ela se tornasse adulta. E o que esse pai faz brincando ali com a criança? Durante essa musiquinha, ele abraça a criança, brinca, tipo assim, eles ficam esperando com suspense a bomba cair, e quando a bomba cai, ele joga ela para cima, eles começam a cair em gargalhadas. E a menininha cai no sofá e ela sorri. Isso é ressignificar um trauma. É você não permitir que o sentimento determine o comportamento. O que esse pai fez? Ele usou aquele causador da bomba, que era o barulho. Aquilo ali ia ficar na história da vida dessa menina o tempo inteiro. Meu Deus, isso é forte. Mas olha o que ela vai lembrar. Ao invés de pessoas morrendo, ao invés do medo que estava ali enjaulado, né, aprisionado, vamos colocar assim, naquele momento e que poderia estar aprisionado o resto da vida dela, virou um momento gostoso de abraço, de calor, de companheirismo do pai com aquela criança. Isso é ressignificação. A pessoa que tiver um objetivo ressignificado, se esse objetivo não estiver confuso dentro dela, ela não volta para aquele comportamento. Porque o mais importante é ela resolver o sentimento. Agora, se ela ficou focada no comportamento, e muita gente que foca no comportamento, ela vai falar assim, eu nunca mais vou fazer isso. Ela estabelece um propósito diante daquilo que ela não quer que aconteça com ela. E o propósito, ele tem que nascer de um desejo. Ele tem que nascer do sonho, ele tem que nascer daquilo que eu quero. Eu não tenho ainda, está muito longe. Meu propósito está muito longe, porque o meu propósito, a minha visão de futuro tem que ser muito maior que eu. E queima dentro de mim, né? Isso tem que vibrar, porque eu no meu propósito, na minha caminhada, é tão grande que eu sozinho não vou conquistar. Eu vou trazer pessoas para esse propósito. Pessoas vão se apaixonar pela minha visão de futuro. O propósito está ligado a isso. A eu buscar não só como meta e objetivo. Metas e objetivos vão entrar na minha caminhada para eu cumprir meu propósito. Eu vou estabelecer metas, vou colocar metas escalonadas, eu vou colocar ali um conjunto de ações que eu não tenho nenhuma capacidade de sozinho produzir esses comportamentos. Perfeito. Mas eu vou trabalhar com uma visão estratégica e uma visão periférica de tudo aquilo que está em volta daquilo ali. Eu vou estabelecer uma visão de cuidados, de coisas que eu tenho que fazer. Perfeito. Então o propósito ele é muito maior do que a gente, mas nós precisamos nos adequar a esse propósito emocionalmente e fisicamente. Excelente. A gente falou aqui de alguns exemplos. Fui demitido porque não falava inglês. Perdi uma oportunidade de emprego porque não falava inglês. Fui para os Estados Unidos, passei vergonha. Fui para o exterior, passei vergonha. Tudo dores. Estou sofrendo porque eu não falo inglês. Eu preciso falar inglês. Nada disso é propósito. Eu quero falar aqui algumas outras frases ou algumas outras declarações de propósito que alguns alunos possam ter estabelecido para ele saber se ele precisa voltar no intro ou não. Então, por exemplo, quero ficar rico, é propósito? Quero ficar rico não é propósito. Quero morar no exterior. Resultado. Quero morar no exterior, é propósito? Não. Quero fazer mestrado nos Estados Unidos, isso é propósito? Não. Quero ser promovido, é propósito? De jeito nenhum. Então, se você colocou qualquer uma dessas frases no final da sua atividade do sistema límbico, aí eu me lembro de um provérbio, versículo Provérbios, que fala que como águas profundas são os propósitos do homem. Ou seja, o propósito realmente ele não é uma coisa assim, ó, tá dando sopa aqui, eu esbarrei no meu propósito. Ele é algo mais profundo, que exige um tempo de você. Por isso que eu falo
O intro e a atividade do sistema límbico é uma coisa para você fazer com calma. Ali é algo que você tem que parar e fazer. Você sabe que eu nunca fico querendo te engessar de ficar sentado, parado, desconectado de tudo para fazer alguma coisa. Eu falo, cara, ouve o áudio na rotina, ouve o áudio no trem, no metrô, no ônibus, no Uber, mas a atividade de ativação do sistema límbico é algo que você precisa parar e fazer com calma. E se você estabeleceu como essas coisas como algumas do seu propósito, né? Quero ficar rico, quero morar no exterior, quero viajar para os Estados Unidos e não passar vergonha. Ou eu quero ser fluente porque eu passei vergonha, porque dores ou resultados, igual a gente acabou de colocar aqui, vale muito a pena você voltar ao intro, refazê-lo e refazer a sua atividade de ativação do sistema límbico. Agora, uma coisa que eu quero te perguntar, Hélio, é o seguinte: digamos que este ponto foi resolvido. A pessoa de fato conseguiu, fez o intro direito, ativou o sistema límbico, encontrou um propósito verdadeiro, claro, e aconteceu o que a Fabiane falou. Ou aconteça, ela esbarrou, tem um propósito claro, e ela esbarra na caminhada numa dor ou num trauma que é tão forte que balança ela. Como que ela pode agir diante deste cenário quando ela chegar lá? Ou se tiver alguém que enquanto assiste esse vídeo tá lá, ele fez o intro de verdade, ele encontrou um propósito verdadeiro pelo qual ele quer ser fluente em inglês, mas aconteceu o que a Fabiane falou, ele esbarrou num trauma que é maior que o prazer do propósito. E aí ele tá titubeando, tipo assim, a dor é tão grande que ele não sabe se vale a pena pagar o preço do propósito, porque o prazer de viver esse propósito parece que é menor que a dor do trauma, e aí ele está pensando em desistir. O que ele faz? Primeiro, ele não construiu o propósito dele de forma adequada. Ele não se apaixonou pela visão de futuro dele. Porque, Felipe, vai acontecer isso. Vai acontecer isso. Em algum momento da sua caminhada, você vai se deparar com um obstáculo que vai ser muito grande. E você, em algum momento, vai ter que tomar a decisão. Eu continuo, eu me venço, eu me supero ou eu me entrego para esse momento, para esse sentimento, para esse trauma que sempre me colocou nesse ciclo repetitivo de resultados negativos. Porque não é a primeira vez que você se deparou com isso. Só que agora você tem uma consciência. Então, aqui entra o poder do livre-arbítrio. De você permanecer naquilo que sempre te segurou, te parou, te paralisou, te travou, ou de você continuar e vencer esse sentimento, não o comportamento, esse sentimento que vai produzir um comportamento adequado. Você vai ter que escolher esse sentimento. Aí entra a força. Peraí, eu acho que isso precisa, em inglês a gente fala de sink in, or take it in. Isso precisa aterrissar. Você entendeu o que o Hélio falou? A questão não é o comportamento. Deixa de ser mole, vai desistir de novo, vai parar de novo. É uma guerra de emoção. Emoção. É uma batalha emocional. Que aí, pelo que o Hélio explicou, começa aqui, vem para cá e vira um comportamento. E aí, a primeira bomba que ele falou. Então, a questão não é o fruto, tem que tratar a raiz. E tratando a raiz, ele acabou de falar, escolher livre-arbítrio, né? O protagonismo. Eu vou escolher... Você falou a palavra. O que eu vou fazer dessa vez? A gente volta no protagonismo e na vitimização. Da outra vez que eu desisti, eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje. Eu decidi ser protagonista. Ótimo. Eu decidi ser protagonista. Agora, o sentimento que é tóxico, que sempre me fez parar, que sempre me fez cair, que sempre me fez desistir, esse sentimento tóxico, o que é um sentimento tóxico? Ele é ruim, ele é disfuncional, mas ele continua me sustentando. Eu preciso sofrer,
eu preciso estar mal. Quando chega num estágio X... Não dou conta de ser feliz. Não dá para eu ser feliz, eu não nasci para isso. O sentimento tóxico, ele vai te remeter ao comportamento, por isso que ele é tóxico. Eu preciso produzir. Aí eu vou falar de uma coisa tão simples, gente. Quando eu acompanho pessoas, uma das coisas que eu trabalho nesse acompanhamento principalmente quando eu vejo que tem uma instalação ali de sentimentos tóxicos na pessoa, é eu começar a trabalhar sentimentos, por exemplo, como gratidão. A pessoa, ela se adaptar a agradecer. Tem um exercício neurológico, não é de pensamento positivo, da gratidão. Você escrever todos os dias, 30 vezes, todos os dias, 2, 3 vezes por dia, eu sou grato por. Eu sou grato por 30 vezes. 30 vezes. Inclusive, esses exercícios são muito utilizados hoje em dia em vários eventos de inteligência emocional e que ele funciona demais. Eu sou grato pela minha vida, eu sou grato pela minha família, sempre eu começando pelo eu sou grato. E fazer isso com uma constância e com uma energia, trabalhar a gratidão. O cérebro, todos os dias você identificar um motivo de gratidão na sua vida, você está treinando o seu cérebro a buscar motivos de gratidão. Porque tem pessoas que já acordam azeda. Tem pessoas que já acordam reclamando. Então, uma mente dessa, ela não vai ter capacidade de vencer sentimentos tóxicos, porque ela está voltada para o negativo, ela está voltada para o pessimismo. Agora, quando eu tenho uma gratidão trabalhada dentro de mim, por mais ingrato que eu seja, e eu começo a trabalhar 3 vezes por dia esse sentimento de gratidão, fazendo o meu cérebro buscar por que eu sou grato? Eu sou grato por quê? E por que 30 vezes? Porque as 20 primeiras vezes, 15 primeiras vezes, vai ser fácil e automático. Mas depois a pessoa vai ter que buscar lá. Verdadeiro. Eu sou grato por quê? Cara, Felipe, eu já passei esse exercício para pessoas que não conseguiram chegar a 12. Motivos de gratidão. Hélio, eu não consegui. Uau! Que isso? Você está entendendo? Então eu estou levando o meu cérebro para ir buscar essas gratidões. Mas eu vou inventar? Sim. O fato de você estar vivo tem que ser gratidão. Você ter um teto, você ter uma internet. Gratidão. Perfeito. Gente, e antes que você pense, que conversinha furada, balela, ficar anotando, eu quero pegar alguns ganchos aqui que o Hélio passou. Primeiro, ele falou no vídeo, não lembro se foi o vídeo 2 ou o vídeo 1, sobre a questão de você dar ordem ao seu cérebro, de você escrever as tarefas que você executa porque você está conversando ali com o seu cérebro e ele está fazendo um scanner de uma nova rotina. E agora ele falou sobre a questão de escrever os motivos da gratidão. Nesse processo de vencer a desistência, de vencer as oscilações de humor, de vencer o abandono dos projetos, teve 3 vezes que foram fundamentais para eu ter essa virada de jogo, e foram dias em que eu peguei um caderninho e eu fiz várias frases a respeito de propósito e a respeito do próximo assunto nosso, que é a autossabotagem. Que foram várias frases, eu tive que escrever, ou melhor dizendo, eu tive que reescrever, ressignificar meu senso de identidade, meu senso de merecimento, meu senso do que eu posso da capacidade. Do que eu sou, quem eu sou, o que eu nasci para fazer e meu senso de propósito. Eu tive que fazer isso 3 vezes, em 3 momentos diferentes da minha vida, e eu posso te dizer, sem sombra de dúvida, que ter feito essa atividade foi divisor de águas para eu estar aqui onde eu estou hoje. Então, cuidado com esse negócio de pensar que essa atividadezinha de sair escrevendo 30 motivos de gratidão, ou escrevendo a atividade do sistema límbico, escrever o seu propósito e ficar cavucando mesmo até você chegar, igual ele falou, né? Escreva 30 frases sobre o seu propósito, porque talvez você vai começar nas coisinhas rasas,
quero morar no exterior, quero ser rico, quero fazer um mestrado. E você vai escrevendo. Quando você chegar na 15ª para frente, você vai ter que começar a entrar no seu propósito mesmo. Você vai ter que perfurar no fundo do seu coração. Isso vai fazer muita diferença na sua jornada rumo à fluência. E eu volto aí, Felipe, para isso, inclusive, falando do caminho neural. Eu preciso estabelecer um novo caminho neural. Perfeito. Nas minhas sinapses. Eu preciso produzir sinapses. Eu preciso fazer esse caminho neural, porque é nesse caminho neural que às vezes é a contramão daquilo que eu estou vivendo. Porque vamos imaginar uma pessoa ingrata. Ela tem um caminho neural de ingratidão. Ótimo. E esse caminho neural vai levá-la a ver tudo no negativo. Tudo que é ruim, tudo que é péssimo. Gente, é muito fácil conhecer gente assim. Tem muitas pessoas que vivem esse tormento, porque isso é um sofrimento. Agora, quando você começa, e isso é conduta, viu, Felipe? Isso é atitude. Eu não estou falando de você simplesmente chegar lá e falar, eu sou grato, pô. Tem que ter atitude para fazer isso. Se você coloca atitude naquilo que você está fazendo, acreditando, gerando uma nova crença, você está produzindo sinapse nervosa que vai chegar lá no cérebro com uma força violenta e vai acionar a sua amígdala cerebral. Perfeito, perfeito. E é a amígdala cerebral que vai produzir os seus hormônios necessários para liberar aquele hormônio dentro da sua corrente sanguínea e você falar assim, eu acredito. Uau. Eu acredito. Perfeito. Tanto que isso vai tanto para o corpo, é tão fisiológico, que quando a pessoa não acredita, todo o físico dela tem uma tendência a cair, a esmorecer. O que acredita, ele se levanta, né? Então, está tudo dentro, a química está aqui dentro e nós temos a capacidade de produzir a química correta. Isso é fascinante. Depois que eu descobri isso na minha vida, Felipe, sinceramente, eu nunca mais vivi quadros de melancolia na minha vida. E minha esposa é testemunha disso. Eu nunca consegui ficar por muito tempo mal, porque eu entendi que produzir a motivação está na minha mão. Isso é protagonismo. Pegou essa... Fala de novo essa frase. Produzir? Produzir a motivação adequada para um comportamento está na minha mão. Meu Deus do céu. Não está no acaso. Meu Deus do céu. É isso. É isso. Produzir a motivação adequada é responsabilidade minha. Não é... A não ser que eu queira ser uma vítima das circunstâncias. Aí tudo começa lá. É vítima e protagonista. E que aí eu acho que entra até no que você falou, que tem gente que nem sabe viver se não for assim, né? Mas, Felipe, ser protagonista e produzir sua própria automotivação vai trazer para a pessoa uma coisa que ela não sabe viver com isso. Tá, mas eu preciso falar uma coisa agora como psicólogo. Então fala, então. Como psicólogo. Gente, é lógico, nós não estamos falando aqui de pessoas que estão vivendo um quadro clínico de uma doença, de um adoecimento emocional, tá? De uma depressão, ou de um quadro de ansiedade, já entrou num quadro psiquiátrico, né? Não estamos falando... Aí muda tudo. Aí muda tudo. Porque essas pessoas que estão vivendo esse quadro, elas estão num nível muito grande de sofrimento e elas perdem completamente. Você precisa, acima de tudo, procurar um profissional que te oriente, se for o caso, que te ajude, que te auxilie. Isso vale para quem está bem. Isso vale para as pessoas que estão vivendo momentos ruins. Perfeito. E não um quadro psicossomático, de uma doença psicossomática, de uma doença psiquiátrica. É bem diferente isso. Perfeito. Então, eu acho que é o gancho do nosso próximo vídeo. Produzir a motivação adequada é uma responsabilidade minha, está nas minhas mãos. Olha que frase importante. É tanto... Presta atenção. Acorda aí, rapaz. Pega aí, Hugo. Produzir a motivação adequada é tanto responsabilidade minha, ou tá tão na minha mão, que se eu
Então aqui, ó. Aqui está a minha motivação. Está tão na minha mão que se eu quiser eu posso entregar para a circunstância. E eu posso falar, circunstância, é você que vai dizer se eu estou motivado ou não. Só que se eu fizer isso, eu estou entregando algo que estava na minha mão, que é a minha própria motivação, tirando casos clínicos de depressão, que aí a pessoa, que eu acho que foi o que o Hélio quis dizer, que aí você realmente perde um pouco a capacidade de produzir a sua própria motivação. Perde a autonomia. Você perde essa autonomia. Tirando esses casos, situação normal, condições normais de temperatura e pressão, CNTP, a sua motivação para estudar até ser fluente está na sua mão. Tanto que se você quiser, você pode entregar para a circunstância, entregar para a sua família, entregar para o seu chefe, entregar. Você pode dar para o chefe, é você que vai dizer se eu estudo hoje ou não. Se você brigar comigo e me tratar mal, eu não estudo. Você entregou sua motivação na mão dele. Então tá tão na sua mão que você pode escolher ser o protagonista, o autor, e produzir sua própria motivação e ser aquilo que as pessoas chamam de automotivado, que nada mais é do que alguém que exerce o protagonismo de produzir sua própria motivação. Ou você pode entregar sua motivação na mão de pessoas e circunstâncias e deixar elas decidirem se você vai estudar ou não, se você vai motivado ou não. E aí, por que eu falei? Isso que entra no próximo vídeo, entra no gancho do próximo vídeo. Porque, dependendo da sua crença, do seu eu sou, eu posso e eu mereço, você pode ter muita dificuldade com essa ideia de produzir sua motivação, porque você começa a se tornar alguém que você não tem autorização emocional para ser. E aí, brincando, né, para ser bem dramático, se continuar desse jeito, você vai ficar fluente. E aí, o que você vai fazer da sua vida se você não tiver mais o trunfo de murmurar que você não consegue ser fluente? Literalmente tem gente que não dá conta de viver, ele não dá conta de ser fluente. Ele precisa estar sempre na luta em busca da fluência. Tem gente que não consegue ser magro, ele só dá conta de lutar para ser magro e viver aquela eterna crise de tô gordo, tô acima do peso, quero ser magro, mas se ele for magro um dia o mundo acaba, ele não sabe viver aquilo ali. Ou a pessoa está sempre querendo ser rica, mas ela não dá conta de ser rica, ela precisa viver, ela não dá conta de viver sem dívida, literalmente falando, a vida fica assim, completamente confusa. Não tenho dívida? Como assim? Tô com dinheiro? Não, peraí, como assim? Eu não sou rico, eu sou endividado, ainda que eu queira ser rico. Então, para eu dar conta de produzir minha própria motivação, eu preciso trabalhar, eu sou, eu posso e eu mereço. Senão, no meio da jornada eu vou criar uma história para me sabotar e me saquear, que vai ser muito bonita, muito nobre, não vai ser consciente, não vai ser rasgada e objetiva. Ela vai criar um contexto, uma mensagem não respondida pelo suporte, um dia que o Felipe me olhou feio, um vídeo que eu não entendi, um áudio que eu boiei. Ela vai juntar uns fatores e vai criar uma história. Ela vai buscar por isso. Ela vai buscar essa história. Então a gente se vê no próximo tópico, eu posso, eu sou, eu mereço, as crenças de identidade e a autossabotagem.